Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde também a quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes. Celebramos hoje na Ucrânia, e a Ucrânia é para nós uma referência. Santo Agostinho das Cavernas, em nome da Ucrânia, que através das cavernas abandonou o mundo e foi para uma caverna, numa pobreza, em oração, em meditação, e cativou muitos jovens que se sentiram atraídos pela sua doutrina, pela sua forma de estar na vida e no mundo. E é isto que Deus serve-se aqui e acolá de sinais. Portanto, e hoje as leituras vão nos dizer para não termos medo, não temais, não tenham medo. Portanto, e é essa a mensagem que Jesus Cristo que nos dá para nós. Celebramos esta Eucaristia a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada através do trabalho, do sonho e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa, como há tantas, e graças a Deus, que os nossos imigrantes construíram um pouco por todo o lado. E hoje vamos lembrar nesta Eucaristia Abel Clementino, José Torres Medeiros e Maria Adelaide Valente. E para melhor celebrarmos esta Eucaristia, tomemos consciência de que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantaste o mundo caído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Jacó deu aos seus filhos esta ordem: Eu vou reunir-me à minha gente. Sepultai-me junto de meus pais, na gruta que está no campo de Efron, o Hitita, na gruta do campo de Macpela, diante de Mambré, na terra de Canaã. O campo foi comprado por Abraão a Efron, o Hitita, como propriedade funerária. Aí foram sepultados Abraão e sua mulher Sara. Aí foram sepultados Isaac e sua mulher Rebeca. E foi lá também que eu sepultei Lia. O campo e a gruta que está nele foram comprados aos filhos de Het. Quando Jacó acabou de dar aos seus filhos as suas instruções, recolheu os pés sobre o leito, depois expirou e foi reunir-se aos seus. Ao verem que seu pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: E se José nos guarda rancor e quiser que paguemos agora todo o mal que lhe fizemos? Por isso mandaram dizer a José:
Antes de morrer, teu pai deu-nos esta ordem: dizei a José, da minha parte, peço-te que perdoes aos teus irmãos o seu crime e o seu pecado, e tudo o mal que te fizeram. Também nós te pedimos que perdoes esse crime aos servos do Deus de teu pai. Ao ouvir o que eles mandaram dizer, José chorou. Os irmãos foram pessoalmente prostrar-se a seus pés e disseram-lhe: estamos aqui como teus servos. Mas José respondeu-lhes: não temais, estarei eu porventura no lugar de Deus? Vós tiveste a intenção de me fazer mal, mas Deus, nos seus desígnios, converteu-o em bem, a fim de se realizar o que hoje sucede: salvar a vida a um povo numeroso. Portanto, não temais, eu vos sustentarei, bem como aos vossos filhos. Assim os confortou e lhes falou ao coração. José e a família de seu pai permaneceram no Egito, e José viveu até aos 110 anos. Viu os filhos de Efraim até à 3ª geração, os filhos de Maquir, filho de Manassés, que ao nascerem recebeu sobre os seus joelhos. Por fim, José disse aos irmãos: eu vou morrer, mas Deus há de ajudar-vos e vos fará regressar deste país, à terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E obrigando-os sobre juramento, disse aos filhos de Israel: Deus há de ajudar-vos. Então levareis daqui os meus ossos. E José morreu aos 110 anos de idade. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: o discípulo não é superior ao mestre, nem o servo é superior ao seu senhor. Ao discípulo basta ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se ao chefe da família chamaram Belzebu, quanto mais aos da sua casa. Não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se,
nada há oculto que não venha a conhecer-se. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. E o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na hiena a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma moeda? E nem um deles cairá por terra, sem consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valeis muito mais do que todos os passarinhos. E a todo aquele que se tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Mas àquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. As leituras que nós acabamos de ouvir, a primeira leitura já nos fala de ter medo. José, nas leituras desta semana, porque era o filho mais novo e os seus pais nutriam por ele um carinho especial, os irmãos começaram a ter ciúmes, inveja. E portanto, um dia os pais mandaram José a levar o almoço, ou merenda, como nós dizemos em português, aos irmãos, e eles pensaram matá-lo por causa dos ciúmes. Mas entretanto, um deles disse: matá-lo é demais, vamos colocá-lo num poço. E quando o colocaram num poço, viram vir uma caravana de traficantes, e então pensaram em ganhar algum dinheiro e venderam-no. Lá foi para o Egito. E é assim que começa a história do povo de Israel no Egito, que depois veio ser libertado por Moisés mais à frente. E entretanto, o Egito, e porque era um rapaz de Deus, começou a dar sinais. E entretanto o imperador teve um sonho, viu nos seus terrenos animais muito robustos, muito bem tratados, e depois e colocava o número 7. Isto está no livro do Antigo Testamento. Então, a seguir, os mesmos animais muito famintos, e o imperador chama José para interpretar aquele sonho. Ele disse: vai haver 7 anos de muita abundância, seguidos 7 anos de muita fome. E o imperador aceitou. E quando vieram 7 anos de fome, estavam os celeiros cheios do Egito. Então os povos em volta iam comprar, e o imperador colocou à frente dos celeiros José. E os irmãos tiveram que lá ir, e ele reconheceu-os, mas obrigou-os a voltar atrás para ir buscar o pai, a família. E hoje temos a morte do pai de José, que pediu para voltar para a terra onde foi sepultado Abraão e todos os profetas, que é Jerusalém, e que ainda hoje é um lugar de tanto conflito entre os judeus e muçulmanos, porque o primeiro a ser sepultado foi Abraão. E o Evangelho, Jesus não nos ilude. Diz que para não desanimarmos diante das perseguições, porque ele também encontrou perseguições, difamações, maus juízos, maldade, para não desanimarmos. As exigências da missão são extremas, podem incluir perseguição e morte, portanto não é fácil.
Jesus introduz o discurso com a expressão não temais, não tenham medo. Esta expressão, não temais, aparece 366 vezes na Bíblia. Já no Antigo Testamento, Deus ia preparando o seu povo para não ter medo. Não temais, 366 vezes em toda a Bíblia. O texto de hoje repete a mesma expressão, não tenhais medo, e depois dá as razões para termos confiança e para vencer. E diz, ainda que o bem esteja por agora velado e a astúcia e a virulência do mal pareça escondê-lo, acontecerá uma reviravolta completa e veremos no triunfo de Cristo a vitória dos que escolheram a prática do bem. Às vezes o mal parece que vence. O mal parece que mas mais cedo ou mais tarde, nós somos frágeis. Nós não somos eternos, ninguém é. E portanto pode demorar. Nós vivemos um tempo que mete medo. Mesmo esta semana, o assassinato do presidente do Haiti não é simples. As especulações que estão a levantar, o que é que ele sabia, o que é que aquela morte quer encobrir. Porque normalmente quando alguém destas pessoas que está a abolir, que está a mexer com qualquer coisa, significa calar-me, ter medo. E ele parece que era um homem que não tinha medo, que estava a dizer já alguns sinais. E nós cristãos temos que ouvir a palavra de Deus, saber que ele morreu. Mas parece que o povo do Haiti está a levantar a cabeça. E coisas, parece, o nosso mundo atual está muito complicado. Mas não é para termos medo, é para acreditar na palavra de Deus. O mundo está mau, mas não se pode vencer. Eu tenho-vos falado, e não sei se algumas pessoas ficam ofendidas disto que está a acontecer com os índios. Eu esta semana, aqui no Canadá, eu não sabia, mas descobri que a igreja dos índios é de uma riqueza extraordinária. Tem uma santa que é venerada pelos índios, a Santa Catarina, desde o momento da sua morte, os índios vão ao seu túmulo. Os índios aqui no Canadá veneram os mártires do Canadá com muita profundidade. Há imagens de Nossa Senhora no meio das florestas, dos territórios dos índios. Então o que é que está a passar? O que é que está a passar? Não é? Entre a igreja... dizia um rapaz filósofo ali de Toronto, é o professor de filosofia, eu gosto muito dele, é filho de latinos e é um intelectual de alto nível. Dizia, mas como é que é possível se os índios, o Papa João Paulo II, quando visitou o Canadá, pegou no avião, entrou em Montreal, penso que foi em Montreal, e andou 1000 quilómetros para o norte, e há fotografias da confraternização nos territórios dos índios. Eu próprio conheci um sacerdote descendente vindo do México, que também já é índio, que é da família de índios, foi nomeado bispo numa das dioceses de territórios de índios. Eu conhecia quando cheguei a Toronto. Há sacerdotes índios. Então o que é que se passa? E o que me entristece é ver os católicos às vezes irem na primeira. Nós devíamos aprender pela vida que nunca devemos ir na primeira carruagem, porque a primeira carruagem é perigosa, pode ter um furo no pneu do comboio. Aquilo é de ferro, mas pode ter furos. Portanto, e nós devemos aprender a parar, refletir o que é que se passa. E aquilo que se passa
É isto do Evangelho, não tenhais medo. Eu espero que a verdade sobre a morte do presidente do Haiti e que lhe façamos justiça. Eu vi-o numa fotografia, eu não o conhecia, portanto nós às vezes andamos distraídos, não conhecemos toda a gente. Vi-o numa fotografia num altar, a falar num altar de uma igreja católica, numa missa. E nós temos que ter calma. Dizia um jovem, nós em Portugal está tudo muito sossegado, graças a Deus. Aquilo é um sossego, uma coisa tremenda. Uns por medo, outros para não correr riscos, não sei porquê, mas os espanhóis não são assim. E dizia um jovem espanhol, dizia que é aflitivo a angústia dos jovens hoje. Tiraram-lhe a fé, não sabem para onde ir. Não sabem. E já alguém, um pai aqui da nossa comunidade, me dizia há dias: os meus filhos não são críticos. Tudo aquilo que ele diz, eles acreditam. E isto foi sendo preparado. Nós, os mais velhos, somos mais... E os mais antigos de onde nós vimos eram mais do olho aberto. Mas os jovens hoje, desses aí de 20, acreditam tudo. Menos no que os pais dizem. Menos no que a família disser. Mas fora na rua, a verdade. E o grupo às vezes um pateta qualquer tem uma ideia e vai tudo atrás. E nós hoje não temos crítica. Nós sabíamos que as escolas estavam a ser dominadas. Estavam a ser dominadas há muito tempo. E que foram fazendo isto. Mas eu estou a louvar a Deus porque estou a ver jovens aqui e acolá a dizer: pá, alto. Eu também penso. Eu também reflito. Porque não é... Nós os cristãos, não é aquilo que o padre diz está certo. Eu não quero que ninguém acredite aquilo. Por exemplo, alguns factos do mundo de hoje, não é aquilo que eu digo, a maneira como eu vejo, porque eu vejo como homem, como pessoa, e posso falhar. Agora, aquilo que eu quero é que nós paremos, reflitamos e comecemos a pensar e a ver. Essa é a missão do cristão. Agora, dizermos que a nossa maneira, como vemos os acontecimentos, como vemos aquilo que está a acontecer, que é a melhor maneira, não é. A melhor maneira é aquilo que Jesus Cristo nos diz. E diz assim: não tenham medo. Não tenham medo, porquê? Porque a verdade vai ser para o de cima. Podemos iludi-la, pode parecer que é isto, pode parecer que é aquilo. Não é assim. Olhai que na Bíblia Deus usa mesmo sempre 366 vezes na Bíblia. E a Maria, Nossa Senhora, também experimentou a sua condição de criatura limitada e frágil perante a grandeza e o poder de Deus. No dia da Anunciação, o anjo diz-lhe: não tenhas medo, Maria. Diz em São Lucas, capítulo 1, versículo 30. Maria também ouviu esta expressão: não tenhas medo. E era Maria. Não tenhas medo. O medo e a desconfiança, nós estamos desconfiados. Eu às vezes, isto agora também não quero que vocês aceitem aquilo que eu vou dizer. Eu vejo este caso, a maioria em Portugal, com o Benfica, com o presidente do Benfica, toda a gente via. Mas agora estão a servir-se do presidente do Benfica para esconder qualquer coisa, para tapar. E isto é o cristão tem que parar e refletir. Não quer isto dizer que não tenha havido qualquer coisa. Aquilo que quer dizer é que nós não nos podemos deixar enganar. São Paulo adverte-nos e diz assim: vós que não recebeste um espírito de escravidão
para recair no pecado e no medo, mas recebeste um espírito de filhos adotivos, por meio do qual gritamos: Abba, ó Pai. Nós recebemos o Espírito Santo de libertação. Não recebemos um espírito para nos escravizar, mas querem nos escravizar, querem nos dominar. E uma das grandes angústias dos dias de hoje é o querer escravizar as crianças e os jovens. Uma das grandes angústias do momento presente é o que estão a querer fazer às nossas crianças e jovens. E nós, cristãos, devemos pensar nisto. Que os nossos avós portugueses amam muito os seus netos, mas há motivos de alarme, há motivos de colocarmos todas as sirenes a funcionar, há motivos para nos preocuparmos seriamente, mas aquilo que acreditamos é que o mal não vence, e eles vão com os pequenos exemplos, com os pequenos sinais. Não tenhamos medo de dizer aos mais novos, apontar para Deus, porque quando nós só apontamos para o mundo, quando o mundo falha, não temos perspectiva. É o que está a acontecer hoje aos jovens. Suicídios por todo lado, enquanto a droga vai tapando, enquanto a droga vai animando, as festas vão animando, tudo bem, mas depois acaba a perspectiva. E é isto que já muitos jovens estão a ver. E agora é com humildade reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados e, sobretudo, dizer que o Evangelho quer que nós pensemos pela nossa cabeça. Nos encontremos com Deus, nos sentemos, meditemos, encontremos-nos com Deus e encontremos a saída para as nossas vidas. Deus não nos criou para o suicídio, para a encruzilhada, para a destruição. Não foi para isso que Deus nos criou. Os homens conduzem-nos para aí. Que Deus nos anime e que nos dê força, mas há coisas disparatadas. Eu ontem já disse aqui na igreja, a mais disparatada de todas, que é todos os dias um disparate que a gente ouve para aí, mas uma das mais disparatadas é que as pessoas que fazem ginástica estão a ofender aqueles que não fazem, porque têm um corpo bonito e quem não tem sente-se ofendido, sente-se magoado. Hoje é tudo, ficamos ofendidos por tudo. Isto é um grande disparate. Então, reparai, a mudança cultural, a mudança de perspectiva. Os que fazem ginástica, os que tratam do seu corpo, os que se querem aparentar bonitos na sociedade, estão a ofender aqueles que andam por aí porque o seu corpo não é belo e ofendem. Nós entramos num clima de ofender. Onde é que vai parar isto? E os jovens vivem isto. Nós não nos interessa. Então me interessa, posso é brincar com a situação. Isto é um disparate tão grande que eu posso brincar com alguns jovens. Como é que é isto? Mas os mais novos, o que é que isto faz na cabeça de um jovem? O que é que isto está a convidar? Isto diz para os jovens. Isto está a ser dito para os jovens. Isto está a ser dito para as crianças. E a gente não vê nada. A gente não vê. A igreja, neste momento, nós cristãos temos grandes desafios. Mas os desafios da igreja são os desafios da família. E é preciso estarmos atentos e falar disto tudo. E dizer qual é a nossa perspectiva. Nós lutamos. Como é que emigramos? Nós lutamos. Então agora eu convido meus amigos, há 2 ou 3 que não se mexem, não fazem, têm aquele corpo, eu faço, corro, brinco, estou a ofender os outros. Isto é tão disparatado e toda a gente nós compreende, mas peçamos ao Senhor e não tenhamos medo. Mas o mundo de hoje quer que nós tenhamos medo. Porque há quando o mal
O mal, quando não tem argumentos e quando é disparatado, pode entrar pelo caminho da vingança, da violência. Pode entrar por esse caminho. Mas nós mantermos firmes, fiéis àquilo que é a verdade do Evangelho. Não tenhais medo. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação. E no seio da Virgem Maria se fez homem, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho durado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professa o batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Irmãos, Deus enviou ao mundo o seu Filho para que semeasse nos corações dos discípulos, em todos os tempos, a boa semente da palavra de Deus. Peçamos ao Pai que a faça crescer e dar fruto, dizendo: Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos filhos da Igreja que em Assembleia escutam Jesus, pelos catecumenos que estudem a palavra na Bíblia e pelos não cristãos que a conhecem e apreciam, oremos. Pelos semeadores que espalhem a semente nos corações, pelos que a recebem com alegria e cuidam dela até à ceifa, e pelos que sabem dar graças pelos frutos que ela produz, oremos. Por aqueles a quem o diabo tira a palavra do coração, pelos que a ouvem com prazer, mas esquecem a seguir, e pelos que a deixem sufocar pelos cuidados da vida, oremos. Pelos que sofrem por guardarem a palavra que escutarem, pelos que contra a corrente e conservam sem censura, e pelos que na tempestade se deixem guiar por ela, oremos. Por esta nossa Assembleia, que se alimenta da palavra, por aqueles que a recebem num coração generoso, e pelos que amaram durante a vida e já partirem para Deus, oremos. Por todas as famílias que têm toxicodependentes, têm jovens drogados nas suas famílias e na comunidade portuguesa, há tanta gente a sofrer em silêncio, em segredo, e com receio, porque eram famílias de trabalho, famílias de bem. Que Deus a todos ajude e que se encontrem e que cada um saiba encontrar o caminho da libertação, e por todas as crianças e pelos jovens que não se deixem enganar, não se deixem iludir. O mal não vence, o mal não pode vencer. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, fonte de vida, fazei que os nossos corações tenham fome da palavra e em cada dia que passa demos frutos abundantes por Cristo nosso Senhor.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia a viver mais intensamente a vida de graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria, com a sua morte na cruz livrou-nos da morte eterna, com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos Abel Clementino, José Torres Medeiros, Maria Adelaide Valente, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos saciais com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Houve duas atividades da Comissão de Nossa Senhora de Fátima, penso que é isto. Renderam as duas 13.776. Portanto, muito obrigado a todos aqueles que trabalharam, organizaram, colaboraram. Portanto, muito obrigado a todos. Nós estamos com uma grande dificuldade por causa dos casamentos. Se não surgirem cozinheiros, temos que dizer que não temos mais casamentos. Portanto, lançamos um apelo à comunidade, porque já estão a telefonar muito, porque não houve festas, não houve atividades durante o ano passado, e agora as famílias estão a funcionar. E é um grande drama, porque não temos cozinheiros. Portanto, lançamos o apelo à comunidade, há tantos cozinheiros, portanto, poderiam-se organizar de qualquer forma, que eles sabem melhor que eu, não vamos aqui seguir conselhos, mas fica este alerta, porque senão temos que dizer que não há, não temos mais não temos cozinheiros. Podemos dizer às famílias que encontrem um cozinheiro, mas gostaríamos que fosse da nossa comunidade, fosse gente da nossa, gostaríamos se fosse possível. Eu sei que vamos encontrar alguma solução, algum resultado, mas fica o apelo para todos, para que vamos falando com caridade. Temos tantas condições, as comunidades mais bem organizadas, mais bem com condições como poucas, e de um momento para o outro cruzarmos os braços, desistir, é um bocadinho, mas esta dificuldade é real neste momento. Eu espero que se resolva, e temos que ir resolvendo, mas às vezes os argumentos que se usam não são os mais felizes, não são os mais corretos, e depois é como as bolas de neve. A bola de neve começa muito pequenina e depois transforma-se numa montanha. Portanto, eu lanço um apelo a todos. Estamos a passar dificuldades neste problema de encontrar, porque a condição dos casamentos e festas é diferente das nossas festas particulares. São duas coisas distintas. Portanto, para fazer as festas, somos capazes de nos encontrar, temos voluntários. Agora, casamentos, com as condições, com as exigências, que é outra coisa. Tem que ser com gente que perceba, com gente que entenda, com gente que tenha preparação. É aí disso que eu estou a falar. Portanto, dos casamentos e das festas para fora. Temos todas as condições e agora precisamos nos unir e rezar para que possamos fazer as nossas festas. Desejo a todos bom domingo e boa semana, e ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.